Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós temos uma aula aí preparada para vocês com bastante conteúdo, com bastante interatividade. Mas antes da gente ir para a nossa aula, bora dar uma olhada aí no nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. Então nós temos a aula 3, o objeto de conhecimento, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Detalhamento, linguagem verbal, não verbal e híbrida, efeitos de sentido. Então, eu sei que vocês estão ansiosos, eu estou ansioso, então sem mais delongas, vem comigo para a nossa aula. Então, pessoal, hoje nós falaremos então sobre alguns tipos de linguagem, sendo verbal, não verbal, híbrida, todos esses termos, assim como efeitos de sentido, ficarão bastante claros para vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, bora dar uma contextualização para a gente entender um pouquinho, para a gente já ter contato com textos verbais e não verbais. Então, aí na nossa cartela, a gente tem um texto que simula uma espécie de jornal. Vocês já devem ter entrado em contato com jornais físicos, já devem ter visto mais ou menos como eles funcionam, com referências, com um título, que servem para transmitir aí uma informação. Aí no nosso Semeando Notícias, que é o nosso jornal simulado, nós temos a notícia que diz, vamos acompanhar a leitura aí junto comigo: passageiros de companhias aéreas querem mais tecnologia na hora da viagem. Então, uma notícia já adianta que vai ser sobre tecnologia, sobre companhias aéreas, sobre como os passageiros anseiam. Afinal de contas, vocês vão perceber que a gente vai falar bastante sobre tecnologia ao longo das aulas, tá bom? Então, olha lá. O uso da biometria para agilizar os processos de embarque e o tempo máximo de 10 minutos para a coleta de bagagens e processos de imigração também foram apontados como prioridades. Então, eles querem ter mais velocidade para conseguir entrar nos voos. Acesso à internet com Wi-Fi a bordo das aeronaves, mais controle sobre a viagem a partir do próprio smartphone e o acompanhamento em tempo real da localização da bagagem são as principais prioridades apontadas por esses passageiros. As informações constam na pesquisa 2019 Global Passenger, publicado pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, LATA, na última semana. A maioria dos entrevistados disse que gostaria de utilizar mais os smartphones para controlar os procedimentos de viagem, desde a reserva até o despacho de bagagens. Esse item foi apontado como importante por 83% dos entrevistados. Então, a gente tem uma notícia que é já para a gente trazer essa caracterização do que é a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal vai ser manifestada justamente pelas palavras. Palavras é o uso do verbo, é o uso do texto. O texto utilizando as palavras caracteriza uma linguagem verbal. A gente vai ver essa conceituação, mas é interessante porque o processo de comunicação ele serve justamente para isso. A linguagem serve como comunicação. Eu transmito uma informação, você recebe essa informação e você, falante daquela língua, consegue captar por meio dessas palavras, por meio desse código que você decifra. Mas a comunicação ela não acontece só por meio de palavras. A comunicação também funciona de outras formas, como na cartela a seguir que nós temos aí, que fala sobre linguagem não verbal, a linguagem que não utiliza palavras, como veremos no nosso conceito. O que é que nós temos aqui? Um semáforo. Vocês, desde pequeno, já sabem mais ou menos como funciona um semáforo, sabem da representação das cores. Se você está atravessando uma rua e você tenha ali o sinal verde, você sabe que os carros estão transitando e você, como pedestre, deve aguardar. Quando o carro está vindo numa determinada velocidade e já se transforma naquele amarelo, naquele laranja,
ele já pede atenção para os carros para que eles diminuam essa velocidade. E lá no vermelho ele sabe que ele tem que parar para que o pedestre atravesse. Só que isso tudo é feito por meio de cores, por meio de uma significação que independe das palavras. Então a linguagem não verbal, ela vai justamente se manifestar dessa forma. No nosso próximo exemplo, nós temos aí uma linguagem não verbal um pouquinho mais complexa. Não é mais um semáforo, nós temos uma mão e nós temos vários itens ao redor dessa mão. O que você acha que isso pode significar? Porque tem tantos itens, tantas coisas ao redor da nossa mão. Bom, uma primeira hipótese, você pode pensar, de repente, que todos esses itens hoje estão ao alcance das nossas mãos, por exemplo, num smartphone. Antes, se você queria filmar alguma coisa, você tinha que ter uma filmadora. Se você queria bater foto, você tinha uma câmera. Se você queria fazer uma ligação, você teria que ter um telefone. Se você queria jogar, você teria que ter um videogame. E todos esses itens ao redor dessa mão representam coisas que eram muito mais inacessíveis, mas hoje, com o celular, com os smartphones, com a tecnologia, todos estão ao nosso alcance. Você consegue também pensar numa outra possibilidade? Se pensou, conta aí pra gente, tá bom? E na nossa próxima imagem, nós temos mais um exemplo de linguagem não verbal, agora com uma outra perspectiva da tecnologia. Se na primeira nós tínhamos a ideia de tecnologia ao nosso alcance, aqui fala um pouquinho sobre como a tecnologia também pode ser esse instrumento de repressão, de sufocamento, redes sociais o tempo todo que estão ao nosso redor, nos bombardeando de informações, nos bombardeando com coisas que às vezes nos atrapalham, às vezes nos cansam, às vezes nos sobrecarregam, saturam. A tecnologia também tem esse poder opressor que acaba atrapalhando, que acaba zumbificando. Vocês têm aí o personagem dessa tirinha que está com o celular na mão, que está o tempo todo recebendo coisas. Ele parece também um pouco aflito em relação a essa quantidade de informações. Então agora que nós já vimos sobre linguagem verbal e verbal em exemplos, vamos passar para a nossa cartela que vai tentar conceituar um pouquinho sobre esses dois termos que nós vimos. Olha aí, linguagem verbal e não verbal. Nos estudos linguísticos, encontramos frequentemente os termos linguagem verbal e linguagem não verbal. Gravem esses dois termos, tá bom? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso vai ser bastante importante para a nossa aula. Isso ocorre devido à diversidade de modos nos quais a linguagem humana pode se manifestar, dependendo da intenção comunicativa presente em cada momento. Afinal de contas, a situação é que vai me pedir. Nem sempre eu posso me comunicar por meio de palavras. Então, as imagens vão servir, gestos vão servir, essas coisas todas vão servir para que eu transmita uma informação. E esse é o objetivo da linguagem. Não esqueçam, transmitir e receber informações. Então, se eu tenho esse objetivo alcançado, ele cumpriu com o que é esperado. Então eu preciso transmitir e receber informações, não posso usar palavras, às vezes utilizo imagens, utilizo gestos que contêm alguma significação. A gente vai ver exemplos disso aí. Vamos então passar para a nossa próxima cartela, que já vai falar especificamente da linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela que usamos quando nos comunicamos com palavras. Muito atento para isso aqui, tá bom? O que vai diferenciar a linguagem verbal é o uso dessas palavras. Seja falando, que é a linguagem oral, aquela que eu transmito a partir da minha fala, ou escrevendo, que é a linguagem escrita. Tem linguagem oral e escrita, mas ambas utilizam a palavra e, portanto, são linguagem verbal. É importante destacar isso porque algumas pessoas acham que verbal só está relacionado com falar. Não. Verbal está tanto na escrita quanto na fala. Mas quando escrevemos, também seguimos uma estrutura que depende de regras específicas, que é, por exemplo, a gramática, todas as formas de comunicação que nós conhecemos. Na próxima cartela, nós temos ali essas regras precisam ser entendidas, tanto por quem escreve quanto por quem lê, para que a comunicação aconteça corretamente. Afinal de contas, se você é falante de português, você encontra uma pessoa que fala francês.
a pessoa não fala português e você não fala francês, você não vai conseguir completar o sentido da linguagem, que é a comunicação, vocês não vão se entender. Então, é preciso compreender o código que está sendo transmitido, falar português, falar francês, por meio dessa linguagem verbal, perfeito? E na próxima cartela a gente tem alguns exemplos de linguagem verbal, como propagandas. Baixe este aplicativo para facilitar suas compras online, que seria uma instrução verbal, quando você vê lá no seu celular, no seu smartphone, direta para utilizar um aplicativo específico para fazer compras pela internet. Bastante comum, tá bom? Aqui no nosso segundo exemplo, você já viu o novo modelo de smartphone que foi lançado? As pessoas sempre ficam aflitas quando lançam um novo modelo com novas funcionalidades. Então essa pergunta numa linguagem oral, numa conversa informal, num colega chega para você, também vai caracterizar esse elemento verbal, esse elemento de palavra da linguagem, tá bom? Temos mais exemplos aí na próxima cartela. O manual do usuário do computador explica como instalar o software. A frase verbal descreve a fonte de instruções, como instalar um software, quando você precisa instalar algum aplicativo. Às vezes você tem instrução, quem trabalha com questão de TI sabe muito bem que é preciso seguir direitinho. O palestrante discutiu as tendências atuais da indústria de tecnologia. Olha aí, o verbo discutiu indica uma ação verbal que descreve o que o palestrante fez durante uma apresentação sobre tecnologia. São vários contextos diferentes em que essa linguagem está sendo usada. A gente tem mais um exemplo na próxima cartela. O engenheiro explicou o funcionamento do novo sistema de segurança. Declaração verbal que descreve uma explicação fornecida por engenheiro sobre o funcionamento de um sistema de segurança recentemente desenvolvido. Então, todos esses exemplos estão aí encaixando no que nós chamamos de linguagem verbal. A linguagem em que eu vou utilizar palavras. E todos esses contextos apresentam palavras, sejam eles orais ou sejam eles escritos. Então, precisamos estar muito atentos para conseguir fazer essa distinção. Lá na próxima cartela nós temos linguagem não verbal, ou seja, a linguagem em que eu não vou mais utilizar palavras. A necessidade humana de comunicar-se acaba fazendo com que se vá além da linguagem oral escrita, além dela, muito atento para isso, tá bom? Não deixa de haver comunicação, ela só é feita de uma forma diferente. As formas não verbais são um modo de alcançar o objetivo de transmitir e receber informações. Olha lá, eu falei para vocês, transmitir e receber informações. Isso aqui é o objetivo da linguagem. Eu preciso transmitir e receber informações. Se eu completo esse objetivo, então eu alcancei o que é preciso para ter esse processo. Para isso, valemos de índices, ícones, símbolos, entre outros elementos, como as imagens, tudo isso vai funcionar. A gente tem o semáforo que eu falei para vocês, eu não preciso de palavras para entender o que aquelas coisas representam. A linguagem não verbal pode ser tão eficiente a ponto de ser compreendida por diferentes povos e grupos. Isso aqui é muito importante, tá? Tão eficiente a ponto de ser compreendida por diferentes povos e grupos, porque por mais que você não fale o idioma de um outro grupo, você pode se comunicar por meio de gestos, por exemplo, que são universais, que servem para todos esses grupos. E todos esses elementos acabam fazendo com que a comunicação seja possível, mesmo no caso em que você não fala o idioma de determinada pessoa, ou que ela não fale o seu. Então as imagens podem servir para que você transmita e receba essas informações e consiga completar o sentido da linguagem, que é a comunicação. Bora dar uma olhada na próxima cartela nos exemplos de linguagem não verbal. Um bem clássico, o nosso emoji de sorriso, quando você está feliz com uma coisa, recebeu uma imagem, uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que você gosta, você recebe lá um emoji de sorriso, sabe que a pessoa ficou feliz, não é verdade? Ao enviar uma mensagem de texto para um amigo sobre um novo aplicativo, você pode incluir um emoji de sorriso para indicar que está animado com a novidade. Um exemplo bem clássico, os emoticons são bastante usados hoje em dia. Gestos de deslizar na tela do celular, alguém está mostrando para você algum recurso no smartphone e pode fazer esse gesto para demonstrar. Esses gestos são também uma forma de linguagem que você começa a compreender o que você precisa fazer para acessar aquele aplicativo. Nós temos aí mais exemplos na sequência. Expressão facial de surpresa ao ver um novo dispositivo.
Quando você olha aquele celular novo com funcionalidade diferente, você tem essa expressão facial. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, também num vídeo. Mas já fiquem atentos que isso aqui também faz parte da linguagem não verbal. Afinal de contas, lembrando sempre, linguagem não verbal não utiliza palavras. Sinal de positivo com o polegar, isso que é bastante comum, vários povos do mundo utilizam o sinal do polegar, aquele famoso legal, né? Não é verdade? Que faz com que você esteja dizendo que está de acordo com alguma coisa. Mais um exemplo aí na sequência. Assobio de admiração ao ver um novo modelo de carro elétrico, que são bastante comuns hoje em dia. Um assobio pode também significar uma linguagem não verbal para manifestar que você gostou daquilo, certo? Então, vimos sobre linguagem verbal, vimos sobre linguagem não verbal, a gente tem mais um tipo de linguagem para falar, mas antes que a gente se aprofunde um pouquinho nela e volte também a falar de linguagem verbal e não verbal, bora dar uma olhadinha num vídeo que a gente preparou aí na sequência. Vanessa, tua mochila tá só barata. Vanessa, te trouxe chocolate. Vanessa, eu deixei o teu notebook cair e ele quebrou. Porque tudo acontece comigo. E aí, gostaram do vídeo? É um pouquinho para trazer esses exemplos de como a linguagem verbal e não verbal vão servir nesse processo de comunicação. Afinal de contas, você tem uma pessoa falando, uma pessoa se manifestando, enquanto outra também transmite uma mensagem, só que sem utilizar palavras. Isso é bastante interessante para a gente compreender como funcionam a linguagem verbal e não verbal. Mas não são só esses dois tipos de linguagem que existem. Afinal de contas, o vídeo também mostra para a gente um pouco sobre a linguagem híbrida, que nós veremos aí na cartela a seguir, que é a linguagem híbrida ou mista. Vocês já viram um filme ou um desenho animado onde os personagens falam e ao mesmo tempo fazem gestos ou expressões engraçadas com o rosto? Isso é um exemplo de linguagem híbrida. É híbrida porque é uma mistura de palavras e gestos. Então, a linguagem vai se dar por meio de palavras, a linguagem vai se dar por meio de imagens, gestos, ícones, e ela pode misturar as duas. Então, quando usamos tanto as palavras quanto as nossas expressões faciais, são os gestos, nós temos também esse processo de comunicação. Então, pensem aí no vídeo. O professor está lá, eu transmito uma mensagem para ela de forma oral, ela me dá esse retorno a partir das suas expressões faciais e, eventualmente, ela reclama de alguma coisa também fazendo as expressões enquanto fala, justamente para reforçar o quanto ela está insatisfeita com alguma coisa. Então, o vídeo ele vai servir justamente para a gente entender um pouquinho sobre esses tipos de linguagem verbal, não verbal e agora a híbrida ou mista que nós vimos. Temos mais alguns exemplos aí de linguagem híbrida ou mista. Por exemplo, ao receber um presente de aniversário, nossa, que presente incrível, muito obrigado, dizendo as palavras muito obrigado, enquanto abraça a pessoa e sorri. Afinal de contas, a gente transmite várias mensagens fazendo essas expressões o tempo todo. Quando a gente abraça, quando a gente sorri, a gente também, com o nosso corpo, manifesta a nossa gratidão. Apresentações no teatro, em filmes, novelas, vocês devem ter assistido alguma novela, algum filme, você também percebe que as pessoas com o corpo vão fazendo esse tipo de interação, também utilizam a linguagem híbrida ou mista. Memes, charges, tirinhas que apresentam palavras, apresentam imagens também funcionam. Então agora que a gente já falou sobre os três tipos de linguagem, linguagem verbal, não verbal e linguagem híbrida, a gente vai falar um pouquinho também sobre efeitos de sentido. Afinal de contas, quando nós estamos no processo de comunicação, nós também queremos transmitir determinados sentidos diversos a partir da linguagem que nós utilizamos. Então, olha lá. Você já ouviu falar sobre os efeitos de sentido? Eles são como ferramentas especiais que os falantes usam para tornar suas mensagens mais interessantes e divertidas, para dar significados diferentes. Olha lá, os efeitos de sentido são maneiras especiais de expressar algo para transmitir uma mensagem de forma diferente. E o que isso significa? Lá na outra cartela,
a gente vai dar essa resposta. Significa que quando falamos ou escrevemos algo, podemos escolher palavras ou expressões que têm mais de um significado. Isso que é muito importante, tá? Porque quando nós transmitimos uma informação, pode haver mais de uma informação naquela informação. Como assim? A gente vai ver com alguns exemplos, mas é interessante que vocês já saibam que transmitir informações também pode ser transmitir várias ao mesmo tempo. E tornam a comunicação mais interessante, cheia dessas nuances, cheia dessas complexidades, certo? Nós temos alguns tipos de efeito de sentido na nossa próxima cartela. São o que nós vamos trabalhar, que são o duplo sentido, ambiguidade, ironia e o humor. A gente vai adiantando aí para vocês alguns exemplos de duplo sentido. Por exemplo, estou de pé, em que você pode tanto estar dizendo que você ficou em pé, estava sentado ou deitado e levantou, quanto você pode dizer que está alerta, que você já acordou, já se espertou. Ambiguidade, viu uma menina com um telescópio, e aí você não sabe se você estava utilizando o telescópio para ver a menina ou se a menina estava segurando o telescópio. A ironia, muitas pessoas já devem ter ouvido alguém falar, nossa, essa pessoa é irônica por conta da forma que ela fala. Que dia maravilhoso para acampar, mas aí está chovendo, então a pessoa, na verdade, não quis dizer que o dia está maravilhoso. E o humor, né, que a gente conhece bastante, por meio de piadas, mímicas, gestos, expressões, imagens, etc. A gente vai ver agora, então, cada um desse tipo de forma independente, começando pelo duplo sentido. Duplo sentido é quando uma palavra ou uma frase tem dois significados diferentes. Então, pode estar dando duas informações ao mesmo tempo e ambos podem ser usados. É como um jogo de palavras, pode ser divertido de entender no sentido pode ajudar a perceber quando alguém está sendo criativo com as palavras, quando ela está brincando um pouquinho com as palavras. Pessoas que lidam muito bem com o discurso, que sabem falar, geralmente fazem isso de forma boa. Temos alguns exemplos de duplo sentido, como hoje estou completamente sem energia. Temos duas interpretações possíveis, que pode ser o cansaço físico, quando a gente, poxa, hoje estou tão cansado, estou sem energia nenhuma. Mas, dependendo do contexto, pode significar que a casa da pessoa não tem energia elétrica. Então, daí vem o duplo sentido, as duas interpretações possíveis. Estou precisando muito reabastecer. Tem também os dois sentidos. A pessoa está cansada, nossa, estou precisando muito reabastecer porque eu estou muito cansada. Mas também pode significar que a pessoa tem um carro e esse carro está sem gasolina, sem energia elétrica, no caso de um carro elétrico e por aí vai. Um último exemplo lá de duplo sentido. Hoje o céu parece mais azul. Sentido literal, que é quando você olha para o céu, vê que não tem nuvens, vê que está um sol forte, e aí você, nossa, o céu hoje parece mais azul de tão aberto que está o tempo. Mas ao mesmo tempo pode passar a ideia de alguém que está com muito bom humor, como se dissesse, nossa, hoje eu acordei tão bem que o céu parece até mais azul, falando um pouquinho sobre da forma que aquela pessoa está se sentindo. Então o duplo sentido, ele vai por essas duas interpretações possíveis para uma mesma informação, certo? Além do duplo sentido, nós temos também lá a ambiguidade. Sabe quando uma frase pode ser entendida de várias maneiras? Isso é ambiguidade, é como um quebra-cabeça que nos faz pensar. Quando a frase é ambígua, pode ter mais de um significado e pode ser confusa. A ideia da ambiguidade é que ela acaba fazendo com que você interprete de duas formas e a pessoa não queira transmitir aquelas duas informações. A frase brinca de esconde-esconde com seu significado e a gente tem que descobrir qual é essa resposta certa. Bora dar uma olhada nos exemplos de ambiguidade? Ela estava jogando no tablet, pode significar que a pessoa estava jogando um jogo em um tablet digital ou que estava tirando algum objeto no tablet. Isso geralmente pode causar uma falha na comunicação, porque se você não quer transmitir esses dois objetivos, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você escolhe. Você é paciente? Pode se referir tanto ao adjetivo paciente quanto ao substantivo. Ou seja, você tem paciência ou você é uma pessoa que se irrita com facilidade? Ou perguntando, você é paciente? Como se você estivesse num consultório e perguntasse se você está aguardando pela sua consulta. São possibilidades possíveis. João foi atrás do rapaz correndo. E aí você não sabe quem estava correndo. O João foi atrás do rapaz que estava correndo
Ou era o João que foi correndo atrás do rapaz? Mais uma possibilidade de ambiguidade que pode gerar uma falha na comunicação. A ambiguidade ela pode ser problemática, assim como ela pode ser usada também para alguns efeitos de sentido, afinal de contas faz parte dessa classificação, ela também pode gerar uma falha na comunicação, então é muito bom na hora que nós estamos escrevendo, na hora que nós vamos falar algum enunciado, transmitir de forma clara para o nosso interlocutor. Perfeito? É muito, na verdade, para o receptor. Então, é muito importante que a gente tenha essas noções muito bem esclarecidas. Perfeito? Mais um efeito de sentido aí na tela de vocês, a ironia. Sabe quando alguém diz algo, mas na verdade quer dizer o oposto? Isso é a ironia. Você deve conhecer bastante pessoas que fazem isso. É como quando fazemos uma brincadeira com as palavras para mostrar que estamos dizendo algo diferente do que realmente pensamos. É como um segredo divertido que compartilhamos com as palavras, mas precisamos prestar muita atenção para entender. A ironia pode nos fazer sorrir e pensar um pouco mais sobre o que está sendo dito, também usada aí como um efeito de sentido para causar humor, ou até para você acabar cutucando alguma pessoa, sendo irônica com ela. Temos alguns exemplos aí na sequência. Ótimo, mais uma atualização para o meu celular, justo quando eu estava começando a gostar do jeito que funcionava. É um sarcasmo, também chamamos de sarcasmo, que é quando a pessoa não está realmente feliz com aquilo, nessa situação, mas ela fala como se estivesse para que ela destaque o que ela está sentindo naquele momento. É muito comum que a gente veja pessoas manifestando ironia e a gente nem sabe que elas estão utilizando, mas quando vocês se derem conta, vão perceber elas em todo lugar. Então, se eu observo uma pessoa, ela diz algo que quer dizer completamente o oposto daquilo que está dizendo, então eu tenho aí uma manifestação de ironia. Aqui, no nosso exemplo, a gente tem mais uma atualização para o meu celular. Quem nunca estava no celular, no tablet, no computador, ele atualizou no momento que você estava precisando muito, e aí você fica estressado e acaba manifestando dessa forma irônica. Perfeito? Então, ironia, muito importante também para a gente compreender um pouco dos efeitos de sentidos que uma pessoa, um interlocutor, uma pessoa que cria uma frase, uma pessoa que escreve pode manifestar de forma a brincar um pouco com as palavras e brincar um pouco com a comunicação para transmitir uma ideia, certo? E por último aí, nos nossos efeitos de sentido, nós temos o humor. Sabe quando algo é tão engraçado que você não consegue segurar o riso? Isso é o humor. O humor é fazer rir. Como a brincadeira com as palavras, nos faz sorrir e sentir bem. O humor é como uma luz brilhante que ilumina. Ele está tentando trazer para você, a partir da comunicação, te causar o riso. Na sequência, a gente já tem aí um exemplo. Na verdade, dois exemplos, porque nós temos aí uma pessoa quebrando um computador. Olha só, se estressou tanto que está quebrando o computador. As senhas dos meus aplicativos são tão longas que acho que até os hackers decidem de tentar. Ou seja, você cria senhas tão longas que mesmo a pessoa que vai ali tentar te hackear, ela vai desistir de tão longa que a senha é, justamente para desencorajar esses hackers, perfeito? Mais um exemplo aí na sequência. Essa aqui vocês não vão captar porque é da minha época, mas olha lá. A minha internet é tão lenta que ela ainda está tentando fazer login no Orkut, que é uma rede social aí bem mais antiga, que já foi inclusive desativada, e o nosso interlocutor está brincando com o fato da internet ser tão ruim, mas tão ruim, que ainda está logando em algo que nem existe mais. Então você está tentando causar o riso, causar ali um efeito de sentido também. Então vimos 4 efeitos de sentido, vimos 3 tipos de linguagem, a saber, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem híbrida e os nossos efeitos de sentido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.